Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Bom dia. E a graça do soberano Deus prossiga sendo abundantemente derramada sobre nós, sobre nós, sobre nós, sobre nós. E a consequência disso, é claro, uma igreja com a cara de Cristo, permita-me usar essa expressão. Uma igreja mais e mais parecida com Cristo, refletindo a imagem de Cristo no pensar, no falar e no agir. Já fica aí essa reflexão relâmpago. Uma igreja mais e mais parecida com Cristo, refletida no pensar, no falar e no agir. Ok? O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. E é nesse capítulo que nós basearemos a pastoral desta manhã, com o objetivo de edificar a igreja do Senhor. E leremos dos versículos 32, aliás, leremos do 17 ao versículo 35. Será uma leitura corrida, mas o texto será lido na medida em que a pastoral vai sendo discursada, vai sendo compartilhada. Há 8 dias aqui estivemos falando sobre ações que auto-sabotam uma igreja no aspecto, ou melhor, há 15 dias, no aspecto ministerial. E um dos pontos desse sermão que pregamos aqui há 15 dias foi este: o eucentrismo dos dons. O eucentrismo dos dons é quando os próprios dons que o Senhor me confiou é usado em prol de mim mesmo e de ninguém mais. E isso é um crime contra o Senhor. Isso é você chamar Deus para o ringue. Quando você ousa exercer o dom que Deus te deu em benefício de si próprio apenas, você está chamando Deus para o ringue. Você está indo de encontro a Ele, não ao encontro. E há 8 dias aqui estivemos dando sequência à temática, fazendo aí uma sincronia com Josué, o mapa de Deus para a expansão da igreja, e falamos sobre ações que auto-sabotam a igreja no aspecto relacional. E um dos pontos do aspecto relacional que nós compartilhamos com vocês foi este: relacionamento seletivo pecaminoso. Observem que você não apenas usa o dom em benefício próprio e apenas isso, está entrando em rota de colisão com o dono da sua vida, a quem você diz ser, e de fato é, você querendo ou não, mas que muitas vezes se encontra ou nos encontramos em desobediência a Ele. Mas também no aspecto relacional, muitas vezes nos encontramos praticando uma seletividade pecaminosa. Foi um dos pontos do sermão que aqui pregamos há 8 dias. Igreja amada de Deus, tomemos cuidado com o eucentrismo, seja no exercício dos dons ou nos relacionamentos. Nos relacionamentos, o outro só existe para mim quando esse outro tem algo que me interessa. Quando esse outro tem algo que me beneficie. Mas quando esse algo que me interessa, o outro deixa de ter, o outro deixa também de existir para mim. Isso é seletividade relacional pecaminosa.
Aí, lendo o livro dos Atos, capítulo 20, a partir do 17 até o versículo 35, nós temos aqui um sermão que Paulo prega para o colégio pastoral da igreja de Éfeso, um sermão de despedida. E nesse sermão nós encontramos 3 partes, 3 tópicos. Ainda que na mente de Paulo ele seria anacrônico dizer que ele era um pregador cartesiano, até porque essa ideia de discurso cartesiano foi anos e anos depois do apóstolo Paulo. Mas você percebe aqui uma organização no seu sermão. Ele começa com a introdução dizendo assim, versículo 17, muito especialmente a parte B, é a introdução daquele sermão poimênico, daquele sermão pastoral. De Mileto, versículo 17, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Aí a introdução do sermão. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia. Então a introdução do sermão é: vocês sabem como eu me comportei no exercício do apostolado que Deus me confiou. Vocês têm ciência qual foi o meu comportamento, como eu agi. De certa forma, como eu expressei os meus pensamentos, vocês sabem como eu pensei, como eu falei, como eu agi. E aí ele vai logo para o primeiro ponto do sermão, e ele traz o que alguns especialistas em homilética querem condenar hoje. Isso prova que de especialista não tem nada, porque se fossem especialistas não condenaria. Ele traz para o primeiro ponto do sermão uma autobiografia como referência para os presbíteros. Ele apresenta uma autobiografia dele como referência para os presbíteros de Éfeso. Se não, vejamos a partir do versículo 19. Agora a leitura corrida. Qual foi o comportamento dele lá? Servindo ao Senhor com toda humildade, servindo ao Senhor com lágrimas, e servindo ao Senhor com as provações que me sobrevieram pela cilada dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. O versículo 24, para não atrapalhar vocês quanto à versão: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E ele continua com a sua autobiografia como referência dada aos presbíteros. E agora, eu sei que todos vocês, em cujo meio passei, pregando o evangelho, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. E assim ele encerra o primeiro ponto do seu sermão. Uma autobiografia apresentada como referência a ser seguida. O que Paulo está dizendo é: imitem-me. Então, quando eu vejo o professor dizendo de especialista em homilética, pastor pregando, não fala de si mesmo, depende. Aqui tem Paulo apresentando uma autobiografia como referência para os presbíteros da igreja de Éfeso. Aí agora vai para o segundo ponto do sermão. Aí ele vai direto ao ponto e faz agora recomendações, exortações e encorajamento. Vamos lá. Segundo ponto: cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue.
Aí agora, dentro desse sermão, ele tem um subponto. Por quê? A razão do porquê dessa recomendação, dessa exortação, desse alerta. A razão começa aí. Número 1, eu sei que depois da minha partida, ou melhor, subtópico 1, eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Por isso que eu estou dizendo, olhe para vocês mesmos. Olhe por vocês mesmos e olhe pelo rebanho, porque aparecerão lobos. Agora, número 2, e até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de quem, gente? Atrás de si mesmo. Portanto, aí ele vai evocar o que ele disse no 28. Vigie. Lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Aí agora ele vai para o encerramento do sermão, a conclusão do sermão. E na conclusão, primeiro ele vai dizer, dependam sempre de Deus. Olha o que ele diz na conclusão, o versículo 32, terceiro ponto do sermão. A conclusão do sermão, versículo 32. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Conclusão. Eu os entrego a Deus e aos seus cuidados. Dependam totalmente de Deus. Vivam debaixo da dependência de Deus. Vivam apegados à palavra de Deus. Aí a segunda parte da conclusão ele diz assim. Por que ele diz isso? 33. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos, agora aqui vem a ênfase da pastoral de hoje. Vocês mesmos sabem, eu vou para ler. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês mais uma repetição de autobiografia como referência. Em tudo tenho mostrado a vocês, todos juntos agora. Trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados. E lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E assim ele conclui esse sermão poimênico, esse sermão pastoral de despedida. Com 3 pontos. E na conclusão eu quero evocar apenas uma parte para a pastoral. A revolução da generosidade celestial. E a revolução da generosidade celestial anunciada por Cristo foi e continua sendo: dar é melhor do que receber. Vivemos após queda já passou a acontecer isso, mas nos nossos dias isso tem se intensificado. Uma geração do mindar, mindar, mindar. Mas nunca espere que eu dê. Essa é a geração que vivemos hoje. Mindar, 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 mas nas entrelinhas tem aí uma fala também, mas nunca espere que eu dê. É uma geração de cristãos sanguessuga. É mindar, 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 mas nunca espere que eu dê. E Paulo aí, num sermão poimênico, dentro da conclusão, ele diz, olha, é melhor dar do que receber. Inclusive, mais uma vez, ele evoca a sua autobiografia e diz, inclusive, em alguns momentos do exercício do apostolado, eu precisei trabalhar para não me tornar pesado a ninguém, mas não apenas para isso. Eu precisei trabalhar para ajudar quem precisava. Louvado seja o Senhor! Mas o que temos assistido hoje, e essa pastoral é para fazer uma prevenção. É uma mentalidade de cristãos consumistas que pouco a pouco vai adentrando nas igrejas e estão arrebentando com a igreja.
E na igreja do Senhor não há espaço para cristãos com mentalidade de consumistas. E o sermão de hoje à noite, de fato, encerrando a série com uma sincronia com Josué, os capítulos 23 e 24, leu em casa antes. Vocês vão ver isso, o primeiro ponto de hoje. É uma mentalidade de consumismo dentro da própria igreja. É muito fácil olhar para essas igrejas que têm uma forma bem contemporânea, bem assim, carregada de informalidade, mais e mais querendo se parecer com um clube, menos com igreja. Então é muito fácil olhar para essas igrejas e tecermos as nossas críticas como se nós mesmos não fôssemos objetos das mesmas críticas do Senhor Jesus Cristo. Temos uma mentalidade de consumistas. E observe que um dos sintomas de um cristão, de um discípulo de Cristo, que por um bom tempo foi infectado pela mentalidade de consumidor religioso, é cobrar. Com isso, não estamos dizendo que toda cobrança é porque o cristão está com essa mentalidade. Mas observem, se você entrou naquela rota de só cobrança, alerta vermelha para você, ou no mínimo amarela. Porque o que nos chama a atenção é que quando esse cristão entra numa rota de só cobrar, o interessante é que ele não cobra de si mesmo. Raramente ele se coloca em frente do espelho e diz: ô Luiz Ronilson, você está em falta com isso, com isso, com isso. Ele só consegue enxergar, cobrar do outro. E mais uma vez eu repeti, não estamos aqui com essa pastoral tolhendo o direito e a liberdade e a sua consciência cristã, alicerçada nas Escrituras, na confissão de fé de Westminster, de você cobrar. Agora, desde que tenha legitimidade, desde que seja algo alicerçado nas Escrituras, motivado com amor, para a glória do Senhor, só sabe cobrar. Porque o pastor não me visitou. Porque ninguém me deu bom dia. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a pessoa passa a achar que ela é o centro. Mas nunca você vai vê-las perguntando: peraí, faz tempo, viu, que eu visitei alguém da igreja. Faz tempo, viu? Aí, queridos, aqui Paulo faz referência a dinheiro, mas o princípio se aplica a tudo. Paulo aqui, número 1, para essa pastoral, ele deixa bem claro: o dar deve ser um estilo de vida de um cristão verdadeiro. Deve ser um estilo de vida e não uma ação esporádica. Deve ser um estilo de vida. Eu deveria deixar esse sermão para um domingo à noite, gente. Porque aqui já é um outro sermão, em cima do sermão de Paulo, pegando apenas a conclusão dele. Dar deve ser um estilo de vida do cristão e não uma ação esporádica, número 1. Segundo, está aí no texto, seja explicitamente ou implicitamente. Dar tem como referência absoluta ninguém menos do que Jesus Cristo. E Paulo diz: palavra de Jesus Cristo é melhor dar do que receber. E Marcos 10:45 foi o próprio Cristo que disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Aí você se diz seguidor do Filho do Homem, mas no entanto se coloca num pedestal de alguém que só quer ser servido. Alguma coisa errada está em você, caso alguém aqui se encontre nessa situação. Já dissemos que dar deve ser um estilo de vida e não uma ação esporádica. Segundo, a motivação para continuar dando é Jesus como referência absoluta. Ele deu e se deu. Ele se deu e ele deu. Ele deu e ele se deu. Ele doou e se doou. Ele se doou e ele doou. Louvado seja o Senhor. Aí Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, e diz assim: olhe para os irmãos da Macedônia. Veja o exemplo deles. Eles não apenas doaram, mas eles também se doaram. Aí, queridos, um ampliamento da generosidade. Eles doaram e eles se doaram. E
terceiro, doar tem uma promessa. Bem-aventurado é dar do que receber. Se você quer ser uma pessoa feliz, experimente essa ordem do Senhor. Bem-aventurado. A ideia no original é abençoado. Feliz. Queridos, a ciência comprova que as pessoas que doam são mais alegres, mais felizes. Sabe por que muitas vezes, mesmo tendo, nos encontramos amargurados? Porque temos retido. Porque temos retido a bênção que o Senhor nos tem dado. Porque temos retido os nossos dons. Porque temos retido os nossos talentos. E como se fossem nossos, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nada é nosso, é tudo dele, a Ele a glória. Então, concluo dizendo: dê e continue dando mais do seu tempo para quem está só, mais do seu tempo na obra do Senhor. Agora não pegue a sobra, porque o Deus nunca aceitou sobra, Ele nunca vai aceitar sobra do tempo, porque o tempo também é dele. Aliás, Ele é antes do tempo, isso é que é extraordinário. Segundo, dê atenção para quem precisa de atenção, isso também é doação. Agora, não dê atenção da seletividade pecaminosa. Não dê atenção a quem lhe interessa. Dê atenção ao rico, ao pobre, ao letrado, ao iletrado. Olhe nos olhos, tenha prazer de conversar, chame para um cafezinho. É fácil chamar alguém para uma pizza em pé de igualdade financeira ou em pé de igualdade intelectual. O desafio é você chamar para uma pizza quem não pode pagar uma pizza. O desafio é chamar para uma pizza quem não tenha seu grau de intelectualidade, mas aquele que é o Senhor da glória, Ele se agachou por nós, se deixou ser esbofeteado. Continue dando dos seus recursos também. Continue dando, porque melhor é dar do que receber. Louvado seja o Senhor, hoje e sempre. Toda a igreja diz amém. Amém.